gente, desde o início, Deus não foi poderoso para ressuscitar ali um vale de ossos secos? Então, nós dois estávamos na mesma condição. Eu com 1,80 m, me casei pesando 58 quilos. Agora vocês imaginam a situação, né? Eram dois, mas Deus é poderoso, né? Deus levantou os ossos, encheu de carne, soprou o fôlego de vida sobre nós, e aqui nós estamos, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Quantos aqui nessa manhã têm um chamado de Deus para a sua vida? Amém. Eu sei que algumas pessoas não levantaram as mãos, mas eu quero dizer para você, Deus tem um chamado para a sua vida. Amém? Nessa manhã nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a vida de um homem. Quem aqui está seguindo a leitura bíblica do ano? Então, nessa semana nós entramos no livro de Juízes, certo? E eu estava lendo, meditando sobre o livro de Juízes, e ali do capítulo 6 até mais ou menos o capítulo 8, que fala sobre a história de um homem tremendo, chamado Gideão. E nessa manhã eu quero compartilhar um pouquinho com você algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. De assim como foi com Gideão, eu declaro que assim será conosco, amém? Primeira coisa, vira para essa pessoa especial que está aí do seu lado e diga assim: você é valente. Você é corajoso? Amém. Aí você pode estar falando assim: ah, pastora, a senhora fala que eu sou valente porque não sabe a minha história, não sabe pelo que eu estou passando. Eu não sei mesmo não, mas eu sei da minha história e eu sei o que eu estou passando. E assim como Gideão, eu também tenho um chamado para a minha vida. A questão é que entre o chamado e o propósito de Deus, existe algo chamado resposta. E nessa manhã eu quero perguntar para você, qual será a resposta que nós iremos dar a Deus? Sim ou não? Uma coisa nós precisamos entender, que Deus ele vai cumprir o propósito dele de toda forma, independente da minha resposta. Se eu disser sim, Ele vai me levantar, vai me capacitar e vai me usar. Se eu disser não, Ele não vai me obrigar, Ele não vai ficar com raiva, mas Ele vai levantar outra pessoa no meu lugar, para cumprir aquele propósito. Então, eu pelo menos não quero ficar de fora. Apesar de todas as minhas limitações e circunstâncias, um dia eu disse sim para o Senhor. E assim como Gideão, nós vamos ler um pouquinho aqui a história de Gideão. Gideão, ele se sentia assim, inapropriado, fraco. Ele sentia assim que ele era o mais pobre, a sua família era mais pobre, a sua tribo era mais pobre. Mas Deus o chamou. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não fique esperando estar assim totalmente pronto, se sentindo capacitado para Deus te chamar. Muitas vezes Deus nos chama e nós falamos assim: eu não estou preparado, eu preciso estudar mais. O dia que eu estiver preparado, que eu estudar mais, aí sim eu vou. Gideão, você lendo aqui, nós vamos entender pela história dele que ele era um agricultor. E a palavra diz que naquele tempo ali, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Juízes capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos aqui. Então, como eu falei, Gideão era um homem simples, era um agricultor, e ele pertencia à tribo de Manassés. E naquele tempo ali, Israel estava sendo oprimida pelos midianitas, que saqueavam as suas colheitas
e mantinham o povo de Israel constantemente sob pressão, sobre terror. Né? Então, se você for ler aqui, nós não tem como nós discorrermos tudo aqui, porque é grande, mas a palavra vai falando aqui que quando o povo de Israel, né, plantava ali, né, estava tudo prontinho, lançava semente, e eu imagino que provavelmente quando estaria perto da colheita, os midianitas vinham ali, e a palavra fala aqui, depois você pode estudar, que eram muitos, a palavra diz que eles eram como gafanhotos, que enchiam a terra. Presta atenção nesses detalhes. Então eles vinham, e eles destruíam tudo, eles vinham com seus carros, eles vinham com seus camelos, e eles vinham e eles destruíam tudo, saqueavam tudo. E o povo de Israel foi o quê? Se empobrecendo cada vez mais. E aí vamos ler lá, começa o chamado de Gideão. Como que aconteceu esse chamado, né? Versículo 11, Juízes capítulo 6. A palavra diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E aí ele disse, no versículo 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Novamente, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Até aí. Então nós vemos aqui que a palavra começa dizendo que Gideão estava malhando trigo no lagar. O que ele estava fazendo? Ele estava ali trabalhando, né, tentando colher ali o máximo que ele podia para guardar, para esconder. Do quê? Dos seus inimigos. Porque ele sabia que a qualquer momento os midianitas podiam, e outros povos, né, da terra podiam chegar e devastar tudo e levar tudo. Eu fiquei imaginando ele naquela situação que Gideão já estava cansado. Com certeza ele estava cansado. Porque toda vez que eles começavam algo, começavam a plantar, arar a terra, lançar a semente, e quando a semente começava a crescer, lá vinha o inimigo, vinha e destruía tudo, devastava tudo. Provavelmente, se fosse eu acho que eu talvez teria desistido. Ah, que isso, chega, toda vez é isso, eu vou lá, eu planto e vem os inimigos e destrói tudo, também agora não vou fazer mais nada. E cruzasse os braços e deixava. O que ia acontecer, gente? A ruína ia se estabelecer cada vez mais. Mas o que Gideão fez? Ele continuou. Então eu quero dizer para você nessa manhã: não pare. Por mais difícil que possa estar sendo a situação que você está passando, não pare, continue, o Senhor é contigo. Então nós vemos aqui, né, que quando no versículo 12, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele estava, né, como nós falamos, guardando o trigo, protegendo, né, o trigo dos seus inimigos. E a trajetória de Gideão nos ensina. Nessa manhã nós queremos aprender verdades preciosas, né, sobre a caminhada com Deus. Primeiro, que nós não podemos parar.
Diga aí para o seu irmão, não pare. Não pare. A vitória está próxima, então não pare. Continue, continue. Mesmo cansado, continue. Então a primeira coisa que a primeira verdade que nós podemos aprender aqui, né? Sobre essa palavra, sobre essa história. Que Deus vê além dos nossos limites. Como a palavra fala aqui, Gideão, ele era um camponês, um agricultor, não tinha evidência nenhuma, não era uma pessoa de destaque, ele estava ali trabalhando, tentando guardar aquilo que eles ainda tinham. E o anjo do Senhor aparece a ele ali, debaixo de uma árvore, e fala para ele, a primeira coisa que o anjo fala, qual foi a primeira palavra que o anjo disse para ele? Homem valente. Será que Gideão era valente mesmo? Homem valente. O anjo já chegou assim, já rasgando. Ó, eu vim aqui com um propósito, e sou eu, tá, gente? Eu vim aqui com um propósito, não quero enrolação, vou direto no assunto. Olha, homem valente, eu te chamei com um propósito, e eu tenho uma missão para você, que é livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E aí, como nós lemos aqui, aí Gideão, ele começa ali, né? Ah, mas Senhor meu, o que foi feito, né, de aquilo que o Senhor fez, né, com o nosso povo, as histórias que os nossos pais nos contaram, sobre o livramento que eles tiveram, né, que foram libertos do Egito, o que aconteceu com essas promessas? Aí eu imagino que ele tentou assim, argumentar com Deus ali, né, e aí Deus novamente fala para ele, né, olha, cara, sem ladainha, vambora. E às vezes nós ficamos colocando tantas desculpas para Deus. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não tenho aquela expressão com as palavras. Eu mal sei escrever, eu não sei ler. Queridos, você acha que para Deus isso é obstáculo? Não é obstáculo, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Para quê? Para confundir os sábios e os entendidos. Aqueles que se acham que têm toda a sabedoria, que são entendidos em todas as coisas, que têm toda a força, que têm todos os recursos. Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para nos mostrar que não é na nossa força, não é na nossa capacidade, que a vitória não vem através do nosso esforço, mas a vitória vem da mão dele. Amém? Então foi isso que Deus mostrou ali para Gideão. Eu quero dizer para você que quando Deus nos chama, quando Ele nos escolhe, Ele também nos capacita para cumprir o seu propósito. O anjo não chegou ali para Gideão e só falou assim, olha, você vai lá e você vai destruir, né, você vai guerrear e você vai destruir os amonitas. Não, os midianitas. Deus deu a ele estratégias. Ele não foi lá assim, vai meu filho, vai que é tua. Não, Deus deu a ele o que? Estratégias de como vencer essa guerra. Queridos, muitas vezes no nosso afã de sair correndo, de querer resolver as coisas, né, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, e entramos muitas vezes numa guerra no qual nós não fomos chamados para guerrear. E essa história aqui de Gideão, queridos, é uma história sobrenatural. É uma história de milagres, porque nós vamos ver aqui, né, se você leu, se você sabe sobre essa história, é uma história de milagres. Porque como que um homem como Gideão, e com a quantidade de homens que eles tinham, conseguiriam vencer um exército, que aqui na palavra é comparado como gafanhotos, que enchia toda a terra. Se isso não for o sobrenatural de Deus, então eu não sei o que é.
né? Então Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita para cumprir o seu propósito, né? Outra verdade que nós precisamos aprender aqui é que a obediência gera milagres. Apesar de Gideão ali estar com medo, porque com certeza ele estava com medo, de estar com medo, de se sentir inadequado, de se sentir incapaz, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele obedeceu o comando, ele obedeceu a ordem. E eu imagino que ele deve ter pensado assim: bom, se ele falou que nós vamos vencer, então nós vamos vencer. Agora como? Com que recursos? Né? Sendo que é a nossa casa, ele ainda pergunta ali, mas Deus, né? Como que nós vamos vencer? A minha casa é a mais pobre, tipo assim, nós não temos recursos, não temos armas, não temos nada, como que nós vamos vencer essa guerra? Mas se o Senhor falou, eu vou. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, se o Senhor falou, eu vou. Se o Senhor mandou, eu vou. Queridos, não tente muitas vezes entender, obedeça. Obedeça, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Então Gideão seguiu à risca todas as instruções que Deus deu a ele, mesmo que parecessem ilógicas. Então ali no discorrer, né, de toda essa história, Deus mandou Gideão fazer algumas coisas ali, e não tem como nós entrarmos aqui, depois vocês podem estar estudando, capítulo 6, 7, 8. Então Gideão foi e obedeceu a Deus. E outra coisa que nós precisamos entender aqui, é que a vitória, ela sempre vem de Deus, e não nossa. A vitória vem de Deus e não da nossa força. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele nos deu uma palavra, se Ele nos chamou para uma missão, eu preciso confiar que se Ele me deu essa missão, Ele vai me capacitar para cumpri-la. Amém? Então, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, não é no nosso entendimento, não é na nossa sabedoria, não são nos nossos recursos. A vitória vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o capítulo 7 agora, né, passando um pouquinho para frente. Então Deus dá ali para Gideão algumas direções, né, e ele vai, ele obedece tudo aquilo que Deus manda ele fazer. E aí finalmente chegou o momento de Gideão a regimentar ali os homens para a guerra. E com certeza ele deve ter chamado muita gente, né? O que eles tinham, os recursos que eles tinham, o recurso humano que eles tinham ali, os homens. Ele conseguiu ali formar um exército para sair para a guerra. E quando ele estava ali já se preparando para sair para a guerra, lá no capítulo 7, versículo 1, vamos ler. A palavra de Deus diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Orede, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Versículo 2, olha o que Deus diz para ele: disse o Senhor a Gideão, para aí, é demais o povo que está contigo. Aí já dava um nó na minha cabeça, né? O exército do inimigo tinha um exército incontável, como a areia do mar, né? Eram como gafanhotos que enchiam a terra. E aí os poucos homens que Gideão conseguiu ali arregimentar, Deus fala para ele: não, para aí, essa galera que está indo aí com você, tem muita gente, vamos dar um jeito nisso aqui, né? Então disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos, para que Israel não venha se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Aí Deus diz para ele assim: olha, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Aí, querida, agora aqui que vem
o golpe de misericórdia. Então, o que a palavra diz? Então, voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Então, quer dizer, Gideão tinha ali com ele 32.000 soldados. Até um número, né, razoável. Aí Deus vira para ele e fala assim, não, tem muita gente aí. Tem muita gente que está aí só para ocupar espaço. Vamos fazer uma prova aqui. E o Senhor nos coloque a prova sempre. Vamos fazer uma prova aqui. Vamos ver quem realmente está contigo. Vamos ver quem realmente vestiu a camisa com você. Vamos ver quem realmente está disposto a ir até a morte para ver a vitória do povo, para ver o povo de Israel livre. Então ele foi, né? E falou isso, olha, aqui, tem gente aqui que é tímido e medroso, vaza fora. Pode ir embora. E eu, né, na minha pequeneza, imaginaria assim, bom, deve ir embora no máximo uns 1.000 homens, talvez. A palavra diz que 22.000 homens foram embora por causa do medo e da timidez. Eu tenho medo de muitas coisas. Eu sou tímida diante de muitas coisas. Mas quando Deus me chamou, a minha resposta para Ele foi, Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das minhas dificuldades, mas eu estou aqui. Eu fui chamada e eu não vou retroceder. Apesar de todas as circunstâncias. Aí, queridos, quando nós falamos assim, é onde o Senhor nos prova. E quantas provas já passamos aí no decorrer do caminho. Mas continuamos o quê? Firmes, porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. Amém? Então aqueles 22 homens foram embora. E ficaram ali apenas 10.000 homens. Eu imagino que o coração de Gideão ali deve ter gelado, né? Ele deve ter pensado, e agora? Com 10.000? Aí, olha o que diz aí no versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. O que é isso, gente? De 32.000, sobrou só 10.000. E Deus, é ironia, né? Deus vira para ele e fala assim, não, ainda tem muita gente aí. Vamos colocar esse povo à prova para ver. Né? E Deus disse mais, ainda há povo demais. Faze-os descer às águas e ali tus provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém de todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todos aquele que se abaixar de joelhos a beber. Versículo 6, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber a água. Versículo 7, então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Forte isso, né, gente? Então Deus mais uma vez coloca ali o povo à prova. Então o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos estar o quê? Em constante vigilância. Então, aqueles que se abaixaram ali, né, que dobraram seus joelhos, que se abaixaram, que beberam água, Deus mandou colocar à parte. E aqueles que pegaram a água com a mão e trouxeram até a boca, Deus também mandou ser colocado à parte. Então nós vemos aqui o quê? Que desses, só 300 foram escolhidos.
Então você imagina comigo, de 32 mil homens, sobraram apenas 300. O que nós vamos fazer com 300 homens diante de um exército inumerável? Muitas vezes nós nos encontramos assim, diante de um exército terrível de inimigos, tentando nos destruir, nos matar, roubar os nossos sonhos, frustrar o nosso chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas aí, Deus diz, são com esses aí. Esses 300, são esses 300 que ficaram, que mostraram que estão contigo, que estão atentos ao que está acontecendo, que estão focados no propósito. Então, o que nós vemos aqui, né? Que o restante dos soldados foram testados ali no riacho, se agacharam para beber a água e tal. E os que traziam a água com as mãos foram escolhidos. Então, como nós falamos aqui, no final restaram apenas 300 homens. E o que eu aprendo com isso? Qual é a lição que eu posso tirar a respeito dessa história? Dessa prova que esses soldados passaram. O que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender com que aqueles que beberam a água na mão, lambendo como cães, demonstraram o quê? O que você acha que eles demonstraram ali? Que eles estavam vigilantes, atentos. Estou aqui, pego a água, ponho na boca, mas meus olhos estão atentos ao que está acontecendo ao meu redor. Já os outros chegaram ali, se ajoelharam, provavelmente até se jogaram ali, se ajoelharam, enfiaram a cara ali na água e beberam água. O que eu entendo com isso? Que eles não estavam atentos, não estavam vigilantes e poderiam ser atacados de surpresa a qualquer momento. Então nós precisamos estar atentos, Deus procura pessoas que estão atentas e focadas no propósito. Atentas no propósito, focadas no propósito. Não se desviam, não se dispersam, mas estão focadas. É aqui que eu tenho que ir, então é aqui que eu vou. É aqui que os meus olhos permanecerão. Então desses homens ficaram apenas 300. E Deus disse que, olha, é com esses 300 aí que eu vou fazer um milagre. É com esses 300 aí que eu vou entregar o exército dos midianitas nas tuas mãos. E é o que nós vimos que aconteceu aqui. Então o que eu aprendo também? Que a vitória de Israel, ela não dependia de números e nem de estratégias humanas, mas ela dependeu totalmente do poder de Deus. Amém? E lá no capítulo 7, ainda no versículo 16, nós vamos ler aqui alguns versículos rapidinho. Nós vamos ver aqui as armas que trouxeram a vitória para o povo de Israel. No versículo 16 diz assim: então partiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos, olha as armas aí, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que de todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Interessante, gente.
eles venceram essa guerra sem precisar de uma arma. Você não vê aqui eles se preparando com espadas, ou lanças, facas, ou flechas, sei lá. Não. Eles estavam armados. O que a palavra diz aqui? Com um cântaro vazio, né? As tochas nas suas mãos. Interessante que eles não precisaram nem sair do lugar. Que é o que a palavra fala aqui, eles nem saíram do lugar, eles só receberam o comando e fizeram aquilo que Gideão estava fazendo, que era no momento exato, tocar as trombetas, para que se ouça o som, né? Tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, e as tochas estavam acesas nas suas mãos. A palavra de Deus diz que eles não saíram do lugar. Eles não saíram correndo, vamos atacar e vamos botar fogo em tudo. Não, queridos, eles permaneceram no lugar. Receberam o comando, fizeram aquilo que foi falado, mas eles não precisaram lutar na sua própria força. Eles dependeram totalmente de Deus. E a palavra de Deus diz aí que o exército do inimigo ficou tão desesperado, que eu imagino, né? Que em vez de ver 300, eles deviam estar vendo assim, milhares, porque com certeza haviam ali muitos anjos junto com eles lutando essa guerra, né? Indo à frente lutando essa guerra. Então eu quero dizer para você nessa manhã, você não precisa ter medo da guerra. Se você obedece, se você crê, se você obedece, se você depende totalmente de Deus, você não precisa ter medo. O Senhor coloca a vitória nas suas mãos. Mesmo que venham lutas, dificuldades, o Senhor é contigo. O Senhor te fortalece, Ele te sustenta, assim como Ele fez com Gideão. O Espírito do Senhor encheu Gideão, deu a ele força, capacidade, que vem de Deus para vencer essa guerra. Então a palavra diz ali que o exército do inimigo ficou desesperado, né? Eles ficaram tão atordoados com o barulho das trombetas, com o som das trombetas. Gente, eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, eu fico imaginando ali as trombetas tocando, aquele barulho de guerra. Oh meu Deus, os tambores no céu tocando, né? Os anjos ali descendo e sendo comissionados, e entram ali naquele arraial do inimigo e destrói tudo. E os inimigos ficaram tão desesperados que a palavra diz que eles começaram a matar um ao outro. Não precisou Gideão fazer esforço nenhum. Deus confundiu ali o exército do inimigo, que eles ficaram desesperados e começaram a matar uns aos outros. Então, queridos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Então não lute com seu irmão, não guerreie contra o seu irmão, lute e guerreie contra os inimigos verdadeiros. Amém? Glória a Deus. E terminando aqui, né? Então, o que eu aprendo com isso? Com a história de Gideão nos mostra que Deus usa o quê? Os improváveis, os fracos. Querido, se eu fosse falar aqui, se dependesse de mim, meu marido sabe, eu não estaria aqui. Não estaria aqui em cima ministrando essa palavra. Mas eu fui desafiada por Deus e fui desafiada pelos meus líderes um dia. E eu falei, Senhor, se depender de mim, o Senhor sabe que eu gosto de ficar quietinha no meu cantinho. Não que eu não goste de, é porque ela não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada. Não, queridos, não é isso. É por causa da questão de, assim como Gideão, de me sentir incapaz, inapropriada. E eu acho tão tremendo que quando nós nos sentimos incapazes e inapropriados para um propósito, é onde Deus olha, vê e diz assim, então é você. É você. Porque você não está indo na sua força, você não está indo no seu conhecimento, você não está indo com os recursos que você tem, você está saindo para uma guerra totalmente na dependência de Deus. E é isso que Deus quer de nós, dependência total, obediência, fé.
Né? É o que nós vimos que aconteceu aqui. Né? Então a história de Gideão nos mostra isso, que Deus usa os improváveis para cumprir os seus propósitos. Deus, ele não procura aqueles que são mais fortes, né? Ou os capacitados, mas aqueles que confiam plenamente em sua direção. E eu quero deixar aqui encerrando para você, né, algo que Deus assim colocou no meu coração, né? Que nós só cumpriremos com excelência o nosso chamado quando nós exercitarmos a fé, a obediência e a dependência de Deus. Só assim nós vamos cumprir o nosso chamado com excelência. Quando eu busco exercer a fé, a obediência, mesmo não entendendo nada, e a dependência total de Deus. Quando nós dizemos assim: Senhor, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não estou entendendo nada, mas eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Então nós vemos aqui um milagre acontecendo, né? E a palavra ainda continua aqui, depois você pode ler, né? Que o exército ali ficou confundido, se mataram uns aos outros, mas ainda houveram alguns que fugiram. Fugiram. E aí o que Gideão podia falar? Assim: ah, não, se fugiu já. Não, a palavra diz que eles continuaram indo atrás. Eles foram atrás, eles perseguiram, eles pegaram ali os príncipes, né, do povo ali, inimigo, mataram. E a palavra de Deus diz, encerrando, lá no capítulo 8, versículo 4, diz assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda o quê? Está cansado, querido? Está cansado de fazer a obra? Está cansado do chamado? Queridos, nós somos humanos, muitas vezes nós cansamos mesmo. Com certeza, muitas vezes nós falamos assim: ah, não, chega. Eu vou cuidar da minha vida, cada um cuide de sua vida e pronto. Mas a palavra de Deus diz aqui o quê? Que eles estavam cansados. Ah, eles estavam cansados, eles tiveram a vitória, então, beleza, vamos deitar aqui na grama e vamos curtir a vitória. Não, a palavra de Deus diz que mesmo cansados, eles continuavam o quê? Perseguindo. Então, eu quero dizer para você, você está cansado? O Senhor renova as suas forças. Mas mesmo cansado, continua, não pare. Não pare, continue perseguindo. Continue avançando. Não desista no meio da caminhada, né? Não vamos colocar para Deus desculpas. Ah, porque eu estou cansado, porque não vale a pena, a gente se doa em favor dos outros. E o que a gente recebe em troca? No final, com os poucos que nós ainda temos, nos abandonam. Não, queridos, vamos mudar o nosso pensamento. Não vamos lamentar pelos que foram, vamos agradecer pelos que ficaram. Porque não adianta nós termos um exército incalculável de pessoas, mas na reta final, a hora de dar o sangue, as pessoas se retiram, vão embora. E esses 300 foram que prevaleceram, foram os valentes, que disseram sim ao chamado. Que o Senhor possa olhar para essa igreja aqui, possa olhar para as nossas vidas nessa manhã e encontrar aqui 300 valentes. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O Senhor é fiel. Como é bom servir a esse Deus de milagres. Obrigada. Feche teus olhos, querido. Um Deus que chama os improváveis, os fracos, os que se sentem inadequados, mas que dizem sim ao Senhor. O Senhor não olha a aparência. Assim foi como Davi, né? Davi, ele estava lá no campo trabalhando. Estava lá, aparentemente esquecido. E aí seus outros irmãos chegaram ali, né?
E cada um deles passou ali pela avaliação. E aí quem estava avaliando, eu imagino que diria assim: bom, esse cara aqui, eu acho que ele serve para ser rei. Ele é forte, ele é inteligente, ele é capaz, ele é um cara de boa aparência. Esse aqui serve. Deus falou: não, esse não. Tem o outro. Ah, esse aqui tem sabedoria e tudo. Não, esse também não. E aí passaram todos. E aí o profeta pergunta, né? Mas por um acaso, tem mais alguém aqui? Você tem mais algum filho? Queridos, eles nem lembrando de Davi estavam. Nem a própria família estava lembrando que Davi estava lá no campo pastoreando as ovelhas. Aí ele lembrou e falou assim: ah, esqueci, tem um, Davi, mas ele é pastor de ovelha, ele está lá no campo, sujo, imagino, né? Fedendo ovelha. Manda chamar. E a palavra de Deus diz que quando Davi chegou, o profeta olhou para ele e falou: esse é o meu escolhido. Então, queridos, Deus não olha a aparência, Deus olha a essência. Deus olha aquilo que nós carregamos no nosso coração. E eu quero dizer para você: não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um chamado para todos nós. Amém? Que nós possamos nessa manhã dizer sim ao chamado do Senhor. Dizer sim: Senhor, apesar das minhas limitações, da minha fraqueza, de me sentir tão inadequado, inapropriado, eis-me aqui. Eu quero ser daqueles que não retrocedem, mas eu quero ser daqueles que avançam. Eu quero fazer parte dos 300, porque eu sei que não é na nossa força. A vitória pertence ao Senhor e é Ele que dará a vitória. Amém? Feche teus olhos, começa a orar aí. Queridos, talvez você aí no seu lugar, você possa estar pensando assim: Deus, eu sei que o Senhor um dia me chamou, mas no decorrer desse chamado, da caminhada, tantas coisas foram acontecendo que me fizeram desanimar, que me fizeram retroceder. Muitas vezes a ingratidão, a traição, a rejeição, tantas outras coisas, tantas outras circunstâncias que aconteceram no decorrer do meu chamado. O medo, a timidez me fizeram retroceder, me fizeram ir embora, me fizeram abandonar o teu chamado. Senhor, mas nessa manhã eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer parte dos 300, daqueles que não têm medo de sair à guerra, porque tem a certeza, a convicção, a fé que a vitória vem através do Senhor. Nós não temos o que temer, não precisamos temer os nossos inimigos, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós e Ele nos dá a vitória. Queridos, nessa manhã, terminando aqui, eu quero fazer um desafio para você. Você que talvez por algumas circunstâncias resolveu abandonar o seu chamado, talvez por estar ocupado demais com tantas outras coisas, deixou o chamado de Deus de lado. Mas você que entendeu essa palavra e nessa manhã quer renovar esse chamado, quer renovar essa aliança com o Senhor, renovar esse compromisso com o Senhor de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero que você que se sentiu desafiado nessa manhã, que quer fazer essa aliança com o Senhor, de retornar ao chamado, de exercer a fé, de exercer a obediência e exercer uma total dependência de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar nessa manhã numa atitude de fé e venha até aqui à frente para nós orarmos juntos, fazendo essa aliança diante do Senhor. O Senhor está aqui nessa manhã, queridos. Ele tem nos chamado, Ele tem nos despertado. O Senhor quer nos usar. Você não precisa ter medo, Ele é contigo.